Olá, minhas amigas e meus amigos. Aqui é Rodrigo Oliveira e este é o podcast COSEMES Debate, o programa que mantém o gestor municipal de saúde atualizado dos principais temas da política de saúde no Brasil e no estado do Rio de Janeiro. Nosso entrevistado é Antônio Júlio Dias, advogado sanitarista, consultor jurídico do COSEMES. Ele coordenou as consultorias jurídicas nas secretarias de saúde de Niterói e Angra dos Reis. Júlio, meu amigo, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Olá, bom dia, Rodrigo, bom dia a todos e todas. Mais uma vez aí agradeço o convite, poder estar participando e trocar um pouco de conhecimento, né? Eu acho que aí a gente está tendo uma ferramenta utilizando que é fundamental e, na verdade, aqui é mais um bate-papo, né? Hoje a gente trazendo aí as questões relacionadas aos controles externos e controles internos também, que eu acho que é fundamental nesse período, ainda mais agora aí que muitos tratando aí de encerramento, de gestão, enfim. Então, existem algumas dúvidas aí e a gente está aqui para justamente estar dando uma contribuição e tentando sanar, né? E contribuir de alguma forma com alguns esclarecimentos pertinentes ao nosso tema. Maravilha, meu amigo. Querido ouvinte, nosso tema hoje é o Sistema de Comunicação Digital, SICOD, do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e seus efeitos junto ao encerramento de gestão. Desde já, mais uma vez, queria te agradecer e agradecer a disponibilidade, meu amigo. Vamos começar, como você já antecipou para a gente, dando uma contextualizada sobre Tribunal de Contas, mas vamos fazer um movimento para trás, vamos fazer uma ampliação. Na administração pública, eu queria que você falasse rapidamente sobre controle, as atividades de controle, auditoria, mas controle na administração pública. A gente tem a Controladoria Geral da União, a gente tem o Tribunal de Contas, tem o Ministério Público, a gente tem controles internos e controles externos ao Executivo. Eu queria que você rapidamente falasse um pouco de controle interno e externo na administração pública brasileira. Tá ótimo. Vamos começando assim com uma introdução, né? Acho que é uma separação justamente dos nossos tribunais, né? Que cada um atua nas suas esferas governamentais, quais sejam. Podemos falar do Tribunal de Contas da União, TCU, né, que trata das questões voltadas, o próprio nome já diz, né? A questão das questões voltadas à União, Tribunal de Contas dos estados, ou seja, dos respectivos estados. Cada estado possui um próprio Tribunal de Contas, e aqui no Rio nós temos a divisão, né, dos nossos 92 municípios, que existe a figura do TCM, que é o Tribunal de Contas do município, que ele somente é responsável pela fiscalização e atuação junto ao município do Rio de Janeiro. Os outros demais municípios, ou seja, os outros demais 91 municípios, eles estão atrelados ao Tribunal de Contas do Estado, né? Eles são vinculados à administração do Tribunal de Contas do Estado, como também o próprio Estado do Rio de Janeiro, né? Então, essa seria a divisão voltada ao nosso Estado do Rio. Claro, não deixando de falar dos ministérios públicos esses, estaduais e federais. A gente pode começar, claro, aí deixando aqui para eu também não ficar falando de maneira repetitiva, cada definição de cada atribuição. Na verdade, a atribuição de cada tribunal seria a mesma. Claro que cada um voltado com a responsabilização de estar atuando dentro do ente federativo que lhe Uma compete. dúvida, meu amigo. O Tribunal de Contas, o Ministério Público, ele não é nenhum dos poderes, certo? Ele Certo. é um fiscal do povo, como se eu tivesse uma procuração do povo, tanto que a Exatamente. Procuradoria Geral da União, no caso É, do Ministério Público Federal. Isso é tudo bem. Agora, o Tribunal de Contas, ele é poder, que poder? na verdade, o Tribunal de Contas, como que ele funciona, né? Ele, como a gente, na introdução aqui, nós entramos, né? Ele é um órgão, na verdade, do controle externo do governo. Esse é o federal, municipal ou estadual, como nós já colocamos. Mas como E parte aí, do legislativo, correto? correto, exatamente. E aí, a missão dele, na verdade, né? Ele acompanha eles, né? Vamos entrar aqui no plural, que estamos falando do Sim. tribunal de cada esfera. Eles acompanham a execução orçamentária, financeira, e, na verdade, eles contribuem o papel deles quando entra na Constituição Federal,
ele entra para contribuir com o aperfeiçoamento da administração pública, em benefício da sociedade, né? Ele atua justamente como órgão de controle externo, para quê? Para verificar, tratar dos assuntos, dos aspectos das atividades operacionais e financeiras, né? E aí, dentro de cada tribunal, existe o papel do analista do controle externo, que é justamente que detém essa função de apoiar o Tribunal de Contas nessa fiscalização, nesse apoio, né, junto à questão orçamentária e financeira. E lembrando que é um órgão de caráter administrativo, né? Sim. Ele tem a Ele não separação. processa nada no criminal, né? É, Criminal, quem processa é tribunal, Ministério Público, Polícia Federal, que apura, Ministério Público isso, que isso. representa o Já povo, é a né? parte judicial, né, que a gente chama, né? Que já é Sim. a questão lá enfim, como você colocou, já é a situação da judicialização, digamos assim. Não é código penal, ele Não é apura no código código da penal. administração pública, no código administrativo, no código civil, né? No âmbito civil. Exa- exatamente, perfeito. Só para fechar essa introdução que tá boa, só para fechar essa introdução, então vamos lá. O Tribunal de Contas ele é um órgão do legislativo que apoia o legislativo na fiscalização dos poderes, seja do poder do próprio legislativo, do poder executivo e do poder judiciário. Ele é um tribunal de contas porque ele julga as contas desses poderes, certo? Quem julga Certo. essas contas? E você falou do analista, mas como é que é a instância deliberativa? Você tem os parlamentares e mesa diretora da Câmara, do Senado, você tem o prefeito e você tem o juiz e os tribunais lá. Quem é no Tribunal de Contas são os conselheiros, correto? Ministro, no caso do TCU, mas conselheiros, né? E eles se reúnem em plenária. Perfeito. Como é que funciona assim, a operacionalização, né? O Tribunal de Contas ele parte, né, do princípio da fiscalização, como nós já colocamos aqui, das atividades operacionais e financeiras de cada ente, com essa questão do apoio do analista do controle externo. Juntamente, esse analista ele detém uma equipe, né, que é uma equipe que vai estar verificando essa equipe subordinada ao gabinete dos conselheiros. Então, logo, determinado relatório estando pronto, definido por essa equipe desses analistas dos controles externos, é remetida à equipe, né, ao gabinete, digamos assim, dos conselheiros, que é o conselheiro, ele revê esse relatório que foi formulado por essa equipe subordinada a eles, e ele pode modificar ou ele pode ratificá-la, E né, ou apresenta ao vistá-la. plenário. E aí apresenta ao plenário e tem a votação. Exatamente, perfeito. Que aí vai ter a apresentação ao plenário, entra com a votação, aí vai ter toda aquela documentação, gerada uma ata, né, Sim. sobre a decisão que foi tomada, e tão logo após essa decisão é encaminhada Autua-se uma os processos por ofício aos interessados, né? Pessoa notícia aos física e jurisdicionados, né? jurídicos. Exatamente, exatamente. Que é aí o que a gente vai chegar, né? Lá Chegamos, da, é, e chegamos, antes meu disso, amigo. Vamos lá. antes disso, só para entrar na questão, acho que ficou um pouquinho raso ainda a questão dos ministérios públicos, né? Só para Manda a gente ver. colocar uma definição da diferença do controle externo do Ministério Público para os tribunais de contas, né? Que o Ministério Público, na verdade, a Constituição Federal, claro, a de 88, ela previu, ela separa as funções do Ministério Público lá no seu artigo 129, no inciso 7º, e ela fala justamente do controle externo do Ministério Público, já diferenciando dos tribunais. Por quê? Já é uma atividade de controle externo policial mesmo, como a gente colocou lá no início. E aí, voltado, entre outras razões, né, mais perante o que nós estamos colocando aqui, para a garantia dos direitos fundamentais de cada cidadão. Ou seja, o Ministério Público ele funciona, na verdade, como um garantidor, né, do que já prevê a Constituição do direito do cidadão. Então, Difusos da isso coletividade e individuais, quando é o caso de é criança, adolescente ou idoso. perfeito, tanto que é separado, né, pelas questões das tutelas coletivas, né?
Cada um tem a sua separação. Tutela individual, que é quando alguma pessoa em situação de vulnerabilidade precisa dessa defesa, dessa Exatamente. garantia de direito. De uma certa Assim, representação no sistema judicial brasileiro, inclusive, né? exato. São, nos casos voltados à questão individual, são os crimes que a gente chama de personalíssimos, né? Que a gente até fala no latim, tui persone, que são os crimes que independem da pessoa querer apresentar formalmente alguma queixa, não, o Ministério Público já vai atuar independente De disso, né? ofício, né? Ele não precisa ser acionado, né? Ele Exatamente. é ativo nesse processo. Maravilha. Voltando um passinho atrás. Vamos lá. É julgado ou chega uma denúncia no Tribunal de Contas, um dos conselheiros, apoiado por esses analistas, recebe, avalia que precisa ou julgar, ou já teve o julgamento, e ele oficia o gestor, por exemplo, que é no nosso caso aqui, o, seja do resultado do julgamento, seja especificamente da possibilidade dele se defender ou dar explicações, ou a partir de uma auditoria específica, explicar alguns elementos para construir um certo entendimento do tribunal. Então, para a gente começar, queria falar justamente um pouco disso. Queria que você trouxesse aos ouvintes um pouco o conceito do CICOD, bem como da sua importância, meu amigo. Vamos lá. O CICOD, na verdade, ele veio como uma inovação, né? Tudo agora, hoje, né, com as inovações tecnológicas, a gente tem que se adequar à tecnologia, não tem jeito. Voltando um pouquinho ainda no passado, como funcionava antigamente o Tribunal de Contas, né, aqui do estado do Rio? Digamos, um município lá do interior, distante mais de 200 quilômetros da capital do estado do Rio, antigamente como funcionava? Para ele se defender dessa decisão que chegou a ele, e chegava o que a gente chama de mão própria, que era uma notificação ainda física, ele tinha que fazer sua O defesa de oficial maneira. do Tribunal de Contas ia lá e entregava pessoalmente para ele, né? Perfeito, é um oficial, como se fosse um oficial de justiça, trazendo uma analogia, só que do Tribunal de Contas. Ele ia lá, entregava diretamente, né, alguém que deteria poderes para receber, que a gente chama de uma notificação de mão própria, recebia esse documento físico, aí lá estaria a data, né, hoje houve uma alteração nas deliberações do TCE, esse período foi até estendido em determinados casos, então ele tinha lá o seu prazo para elaborar a sua razão de defesa. Ele pegava, ele tinha que fazer uma defesa, né, por escrito, física, papel, e aí ele saía, mandava um portador lá desses 200 quilômetros, né, de distância para entregá-lo, protocolizá-lo junto à sede do Tribunal de Contas, que fica no centro do Rio de Janeiro. Ou seja, você vê aí como isso despendia de tempo, recurso financeiro mesmo, né, da questão de deslocamento, de gasto, né, enfim, e você tinha que entregar isso fisicamente. Não importa, não existia, digamos, filiais. Ah, eu sou de um município muito longe, tem uma filial aqui que eu posso, aí remete por um malote. Não, não existia essa prática. Você tinha que sair realmente o portador do seu município, independente de qualquer município ou distância do estado do Rio, e ir até o centro do Rio, na sede do Tribunal de Contas, e entregar essa documentação. Ponto. Era assim que era feito. O tribunal vendo isso, e as coisas evoluindo, né, como a gente está falando, a questão de tecnologia, ele vem e resolve a questão criando esse sistema chamado de CICOD. O que é o CICOD? CICOD nada mais é uma abreviação de Sistema de Comunicação Digital, né? Que ela veio e ajudou muito os gestores nesse sentido. Por quê? Hoje, por exemplo, você consegue, através desse sistema, acessar os seus processos. Claro, dependendo do processo, você não vai conseguir na íntegra. Aí a gente volta ainda à questão de antigamente. Mas, Eu de vou ter qualquer que maneira, pegar. é uma facilidade, porque você consegue monitorar, inclusive, a tramitação dos processos, né? Totalmente, você consegue monitorar, eu consigo hoje saber quantos processos que determinado gestor ele possui junto ao Tribunal de Contas, eu consigo, pelo menos, ter uma prévia
das razões que eu apresentei, já que ela entra de forma digitalizada dentro da ferramenta, né? Então, eu consigo saber quando vai ter um plenário agendado para estar definindo, né, para estar discutindo sobre determinada situação, determinada decisão, quando que foi disparada uma notificação que eu vou estar recebendo, claro, no caso de ex-gestor, que a gente vai entrar mais na frente, né? Quando o Sicoob tem que ser encerrado, quando o gestor deixa a pasta. Então, isso tudo, o Sicoob, ele traz realmente assim, uma questão fundamental, uma ferramenta que veio aí tecnológica que permitiu isso e que nada mais é do que hoje todos os demais membros, né, de órgãos de controle externo eles fazem. Então, meu amigo, podemos Hoje não. entender que, então, meu amigo, podemos entender que o Sicoob é um sistema de comunicação com certificação digital. Perfeito, perfeito. A certificação digital hoje, né, nada mais é do que a sua validação, a sua assinatura. Então, ele permite, não só permite, como ele te cobra essa certificação digital dentro do que você vai estar encaminhando, né? Como resposta ou como pedido também ao Tribunal de Contas, né? Que eu posso estar elaborando uma consulta ao Tribunal de Contas através do Sicoob, né? Eu posso estar respondendo determinada cobrança do Tribunal de Contas, tudo através do Sicoob, claro, junto com a minha certificação digital que você, né, vai ter junto ao Tribunal de Contas. Esse sistema o próprio Tribunal de Contas, é um sistema próprio do Tribunal de Contas, o Sicoob, e só do Estado do Rio. Os outros estados não trabalham de forma também eletrônica, mas não utilizando o Sicoob, utilizam-se de outras ferramentas eletrônicas, Sicoob tecnológicas. exclusivo é um sistema que foi, Estudos. inclusive, desenvolvido no Tribunal de Contas do Estado, né? Isso, perfeito. E é interessante porque ele te garante total segurança, privacidade e inviolabilidade de determinados temas. Claro, eu posso ter a consulta, mas se eu não for o próprio interessado, né, se eu for um terceiro, eu não vou ter uma consulta integral a determinados temas e determinadas situações que às vezes correm em sigilo, né, para Ah, garantir ah. justamente o contraditório e o bom desenrolar do que está sendo analisado, né? Sem intervenção de terceiros aí que a gente às vezes não sabe qual é a real intenção. Então, o sistema ele garante isso também para o interessado, para o jurisdicionado, tá? Ele veio aí, ele deu uma revolucionada nesse aspecto também. De que maneira, caminhando para o fim, meu amigo, de que maneira? É obrigatório, certo? Primeira coisa, é obrigatório. Todo secretário de saúde, uma vez que vira ordenador de despesa e avisa porque ele é avisado, na nomeação e a instituição do secretário como ordenador Perfeito. de despesa, ele passa a ser. O Tribunal de Contas é comunicado desse componente que o gestor do Fundo Municipal de Saúde é fulano de tal, CPF tal, tanto o secretário quanto o responsável pela tesouraria, digamos assim, pela parte do financeiro e também o Perfeito. cara da contabilidade, que vai fazer Perfeito. todos os processos. Essa galera toda tá com o CPFzinho lá, ó, é fulano de tal, CPF tal, tá responsável pelo CNPJ XYZ, das contas tal, 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 que é as contas que ele vai analisar no caso da gestão da saúde, no caso o Fundo Municipal de Saúde e a responsabilidade da gestão da Secretaria de Saúde. E automaticamente ele precisa ser cadastrado, certo? Então, todo gestor responsável, ordenador de despesa, responsável pela execução orçamentária da saúde de outras áreas, inclusive o prefeito, ele precisa se cadastrar e ele passa a ter conexão automática. Isso significa que o prazo também das respostas começa, ele identifica quando você abre e ele começa a identificar quando da abertura da notificação, correto? Só para Correto. esclarecer. Isso, o raciocínio é esse. A Ótimo. questão até cronológica é essa mesmo, né? E lembrando que quando chega a notificação no Sicoob, você tem 5 dias para abrir Se não, a contra o sua prazo interno. notificação. É um prazo interno do TCE.
Então, se você deixa de abrir cinco, por exemplo, chegou a notificação hoje lá no Sicoob. Passou Eu cinco vi, dias, eu não vou fingir que não vi, porque aí não, eu vou ganhar não mais 5 dias. adianta, porque 5 dias depois começa a contar o prazo. Exatamente, automático. Se eu não Ótimo. abrir dentro desses 5 dias, já começa a correr meu prazo, e se eu não respondo dentro desse prazo, eu O sou que não, e considerado foi lesão na o que resposta. eu fui secretário de saúde, o que do ponto de vista do secretário de saúde, pessoa física, não é um problema, porque a secretaria tem equipe jurídica, tem equipe de controle interno Perfeito, que acompanha, que uma das atribuições precisa perfeito. garantir que tenha rotina de acompanhamento do Sicoob, mas que a princípio organize isso, correto? Então, um primeiro conselho, vamos dizer assim, é isso, ó, tenha claro quem é o seu cara do Sicoob e bote e tenha rotina para monitoramento e despacho sobre o que está chegando do Sicoob. Com Ex- você, com o controle interno, com a controladoria, né? Seja com o município pequeno, o próprio controlador, que é uma secretaria fora, seja o controle interno do Fundo Municipal de Saúde das secretarias maiores. Agora, isso é tranquilo, porque você tem equipe para monitorar. O problema é Sim, quando você sai. E aí vai a exatamente. pergunta: de que maneira o secretário de saúde, o gestor, deve proceder junto ao Sicoob no caso de sua saída? Porque quando ele sai da secretaria, a menos que ele seja muito rico, ele deixa de ter a equipe para acompanhar esse processo. E se ele não Claro, sai do Sicoob, essa brincadeira está rodando prazo. Então, meu amigo, como ele isso. deve proceder no caso da saída da Secretaria de Saúde? É fundamental, como você já antecipou, já deixou bem claro, é fundamental que quando o gestor, o atual ordenador, né, da pasta, ele deixa essa referida pasta, que uma das primeiras coisas, equipe, vamos me desativar do Sicoob, me desliguem do Sicoob. E como é feito isso? Porque a maioria daí dos municípios que até pela estrada que a gente percorre, a gente observa que por falta, às vezes, de conhecimento, não só do gestor, mas às vezes da própria equipe, ela acaba, né, por outras tarefas, aquela coisa, às vezes troca de gestão, troca de secretário e tal, e cai no limbo do esquecimento. A verdade é essa. Então, é fundamental que o próprio gestor ele puxe, chame a equipe e fale: eu quero o meu desligamento. Como se faz esse desligamento? O próprio Tribunal de Contas ele já tem um formulário preparado para isso. E aí, o que formulário é esse? Com os dados aí falando já do ex-gestor, ele vai preencher com todos os dados dele, né, qualificação, e aí pede inclusive um novo endereço para ele receber as novas notificações que aí vão ser sim sair fisicamente, e alguns oficiais do Tribunal de Contas estão utilizando ferramenta de WhatsApp para tentar adiantar a situação. A verdade, né, não está previsto, mas na prática é isso que funciona, né? E aí o que ocorre? Então vai estar te pedindo um novo endereço para você receber novas notificações, né? Você atualiza tudo ali e deixa e sai do automático da notificação automática e passa a ser uma notificação, seja por e-mail, que eles estão Isso. fazendo agora também por e-mail, seja em mãos próprias, que inclusive é teu direito. Porque se eu entendi bem, Júlio, veja, quando você vira gestor, você tem a obrigação de entrar no Sicoob, mas você, como pessoa física individual, você tem o direito de ser comunicado por um oficial e Perfeito. não facilitar, entre aspas, essa comunicação. É a mesma. Aí podemos fazer uma analogia tranquila ao Poder Judiciário. Por que o Poder Judiciário detém a figura do oficial de justiça? É justamente para fazer dessa forma, né? Tratar dessa forma. Eu tenho que citar ou intimar, né, o interessado de maneira física, senão eu não tenho, na verdade, o papel de dar ao interessado de respeitar o contraditório e a ampla defesa, que são direitos constitucionais, garantidos constitucionalmente. Então, por isso, dessa questão de término de Sicoob, é importantíssimo você, porque se eu deixar de efetuar o meu desligamento junto ao Sicoob, mesmo com a sua exoneração sendo publicada, para o TCE, você continua ativo no Sicoob. Por quê? Eu posso É simplesmente. CPF, Aí, né? Não é CNPJ.
Se Exatamente. você, CPF, não virar e falar, eu quero sair, você continua. Exato. Continua. Vai continuar, vai achando que você quer a facilidade ainda do Sicoob. Sim. Mas, assim, se Só que você essa não facilidade efetuar. tem uma faca de dois gumes, né? Que pode Exato, arrebentar com o gestor. exato. Porque o gestor, muitas vezes, é um sistema, assim, ele não é difícil de você rodar com ele, mas você tem que criar uma habitualidade, você vai ter que ter uma máquina preparada com todos os programas baixados para aquilo, Claro, você claro. sozinho, você vai ficar olhando aquilo quase diariamente, vai ter tempo para isso, né? Claro. E o próprio TCE já te dá essa prerrogativa de solicitação do seu desligamento justamente por isso, né? Então, assim, o que nós aconselhamos, e isso está em deliberações do próprio Tribunal de Contas, é solicitação desse desligamento. Não é nada demais, mas não pode deixar de ser feita. Porque se deixar de ser feito, esse código ele continua ativo e continua trabalhando da Você mesma será forma, julgado à revelia no Tribunal de vai ser Contas. julgado a revelia. Se você deixar de abrir o Sicoob e passar esses 5 dias, você vai se tornar rebelde e aquilo, com um total desconhecimento do que está acontecendo. Você não vai ter conhecimento de que aquele determinado processo ele está rodando contra você e que, inclusive, já está correndo prazo, já teve Claro. decisão, enfim. Por isso, dessa importante e relevante questão de pedido de desligamento do Sicoob. E aí, tornando aqui sendo um pouco repetitivo, é um formulário que está no próprio TCE, no próprio site do TCE, formulário de desligamento do Sicoob. É só você preencher e encaminhar os. Ah, Júlio, eu já saí, mas já cancelaram o meu Sicoob, porque eu saí de uma maneira rápida da secretaria. Não tem problema. Imprime uma via e entrega. Protocoliza junto ao Tribunal de Contas, de maneira física. Não tem problema. É só imprimir uma viazinha que ele fica lá no site, preencheu, protocolizou, você já está com sua garantia. Se acontecer alguma coisa, se fosse julgado a revel nesse período, você já tem a sua justificativa de que você estava desligado e não recebeu nenhuma Ótimo. documentação, nenhuma notificação, né, que garantisse seu contraditório ou ampla defesa, né, para você estar respondendo o que o TCE vai estar se solicitando, né? Muito bom, meu amigo. Só para finalizar, algum recado que você gostaria de deixar às gestoras e gestores municipais de saúde? Sempre, né, Ana? Eu acho que o maior e grande recado aí é que, como, assim, eu acho que todos que trabalham com o SUS, principalmente os gestores, mas toda a equipe, mas principalmente quem está ali na ponta como ordenador, com essa tamanha responsabilidade, né? E sabendo dessa responsabilidade, é que não desanimem nunca, apesar de todas as dificuldades que todos estão aí, que todos conhecem, né? Mas que não desanimem, lutem pelo SUS. Eu acho que é uma ferramenta, sistema assim, até que é fundamental para todo cidadão, um sistema lindo, funciona assim, e funciona por conta do gestor e da equipe. Não tem, assim, são atores, partes integrantes fundamentais. Então, assim, agradecê-los antes de tudo, né, pela essa coragem, independentemente de qualquer coisa, e pedir resiliência e que não desistam. E que toda a sociedade conta, né, com o trabalho deles, né? Essa que é a verdade. Mais uma vez, meu amigo, muito obrigado, Júlio. Esse foi o COSEMES Debate. Quero agradecer a atenção de todas e todos. Um forte abraço e até logo. O COSEMES Debate é uma realização do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, COSEMES RJ. Apresentação e roteiro, Rodrigo Oliveira. Apoio e edição, equipe de comunicação do COSEMES.